Saudações, habitantes do mundo dos 12. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a Feira Troll. Para quem não sabe, a Feira Troll foi reformulada na atualização 2.73. Com essa reformulação, uma nova ficha foi introduzida no jogo, a Troll Fish. Com essas Troll Fichas, você consegue comprar muitos prêmios bacanas na Feira Troll. Inclusive, novos consumíveis de buffs foram lançados nessa atualização e eu já te digo, eles parecem ser muito fortes. Além disso, diversas novas atrações foram lançadas e você pode brincar nelas, exatamente como em uma feira de verdade. Embora essa atualização tenha trazido pouco conteúdo jogável, eu gostei bastante do que eles fizeram com a Feira Troll. Também vale mencionar que nem todas as atrações foram inseridas no jogo de uma vez. No final do ano, teremos mais atrações e inclusive a maior atração de todas, a Arena Gladiatroll. É uma espécie de arena onde você deve sobreviver o máximo que conseguir. Mas falaremos sobre a Arena Gladiatroll quando ela for lançada. O vídeo de hoje é sobre a Feira Troll como um todo. Esse vídeo será dividido da seguinte forma. Primeiramente, eu preparei uma edição, que levou um tempo considerável, para mostrar para vocês como era a Feira Troll no cliente Flash e como ela está no cliente Unity. Na minha humilde opinião, a edição ficou muito legal, mas talvez eu seja parcial para fazer esse julgamento, tal como uma mãe que chama um filho feio de bonito. E logo em seguida eu vou mostrar os prêmios que você pode comprar com as Troll Fichas obtidas na Feira Troll. E por fim eu vou mostrar quais são as atrações disponíveis que temos no momento. E claro, teremos uma planilha de comparação para ver qual atração é mais rápida para se conseguir Troll Fichas e também qual é a mais econômica. Sem mais delongas, vamos começar com o antes e depois da Feira Troll. Eu incluí na edição a nova música da área. Eu gostei bastante da música, achei bem animadinha e realmente passa uma vibe de parque de diversões. Alguns mapas não mudaram muito, mas outros ficaram absurdos de bonitos. Os meus favoritos, que ainda vão passar na tela aí, foram o da entrada do calabouço, o da caverna do amor e o mapa de areia que tem uns brinquedos que ficam subindo e descendo. Como esse conteúdo é mais visual, deixa eu aproveitar para contar um pouco da história da Feira Troll, apesar de não ter muito conteúdo explicando a sua lore. 20 anos atrás, em 634, o próprio deus Ecaflip e Leonze Troll, dono da Feira Troll, se encontraram. E Ecaflip pediu para Leonze se tornar seu discípulo. Leonze aceitou e assim surgiu a Feira Troll. Porém, a feira nem sempre foi bem sucedida, como ela é hoje em dia. Os goblins invadiram a feira e começaram a atrapalhar todo o negócio de Leonze. E aqui entra um ponto muito bacana do Dofus. O tempo realmente é fluido. Se você fosse na Feira Troll até dia 17 de setembro de 2024, você encontraria a Feira Troll antiga e todos os goblins residentes dela. Mas, durante o aniversário de 20 anos de Dofus, nós jogadores nos reunimos no evento e realizamos várias missões. Uma delas foi expulsar todos os goblins que atrapalhavam Leonze. Outra foi recrutar os goblins que gostavam da feira para serem novos funcionários no renascimento da Feira Troll. Quando o evento de 20 anos acabou, a atualização 2.73 ocorreu e nós conseguimos presenciar essa passagem de tempo. Vemos agora uma Feira Troll que não está mais sendo invadida pelos goblins. Vemos uma Feira Troll totalmente operacional e com atrações funcionando novamente. Esse é um aspecto que eu gosto muito na Ankma. Quando a Ankma resolve mudar ou excluir algum conteúdo do jogo, ela sempre faz isso de uma forma orgânica, de uma forma que faz sentido no universo do jogo. Por exemplo, eu lembro até hoje quando certa vez eu estava indo para a Ilha do Minotaur e o NPC Nicosmonauta, que te transporta de barco para a ilha, estava completamente diferente. Antes, ele tinha a aparência de um garotinho. Agora, ele tem a aparência de um Ecaflip muito brabo. E se você falar com ele, até hoje existe uma opção de diálogo que foi adicionada, junto com essa mudança de aparência, e nesse diálogo ele explica que havia sido amaldiçoado e que está feliz por ter recuperado sua verdadeira aparência. É claro que isso é só uma forma da Ankma remendar o conteúdo para que a atualização faça sentido, mas na minha opinião, ela faz isso de uma forma muito bem feita, que dá vida ao mundo, que faz o mundo parecer realmente estar girando, que não depende inteiramente das ações dos jogadores. Outro exemplo é o próprio Leonze Troll, que tinha a aparência de um humano meio misterioso e agora revelou sua verdadeira aparência, a de um troll. Daí o nome Feira Troll.
Durante as missões do evento de 20 anos, havia um diálogo que mencionava essa mudança. E ele também menciona os goblins que foram expulsos da feira. O que eu quis dizer com todo esse monólogo foi que é muito bacana poder ter presenciado os tempos decadentes da Feira Troll, ter ajudado a solucionar os problemas da região e agora poder ver os frutos dos nossos trabalhos. Uma Feira Troll completamente revigorada e animada, cheia de vida e brincadeiras. Uma adição muito bacana foi que agora temos um zap na entrada da Feira Troll, em -11, -36. Chega de fazer aquela gigantesca caminhada para poder se divertir. Mas enfim, já divaguei demais. Agora que eu já apresentei toda essa mudança artística da Feira Troll e já conversamos um pouco sobre o seu contexto, vamos ver as recompensas que podem ser obtidas na feira. Diversos NPCs espalhados na feira vendem seus produtos como comidas, bebidas, balões, etc. Mas os produtos mais exclusivos, que são os comprados com a nova Troll Ficha, são comprados aqui na Fliplina em -11, -37. Na seção de equipamentos, podemos comprar um mascote Quaquá, que dá prospecção e iniciativa. Ele não é muito bom, é mais um item para colecionadores mesmo. Mas além dele, podemos comprar o companheiro Explorador Espectral, que era muito raro. Ele foi vendido há muito tempo atrás pela Ankama e depois ele não pôde mais ser obtido. No entanto, o precinho dele é bem salgado, 12.000 Troll Fichas. Na seção de consumíveis, temos várias tatuagens que são buffs temporários de atributos, prospecção, etc. Esses buffs são muito fortes e a duração de alguns deles é em tempo e não em lutas, como é o padrão dos outros consumíveis do jogo. Isso é muito bom porque você pode entrar em uma luta e simplesmente decidir recomeçar se o posicionamento estiver ruim, já que você não vai gastar uma carga do consumível mesmo. Temos consumíveis muito fortes aí, como por exemplo um que dá 100 de potência por 30 minutos. Antes dessa atualização, um dos consumíveis mais fortes do jogo era o Chiclete de Halloween, que dava 100 de potência, mas tirava 200 de vida, e só durava um combate. Esse consumível, agora da tatuagem, dá a mesma potência, não tira vida e dura 30 minutos. Bem melhor que a duração de um combate só do Chiclete de Halloween. E sabe o melhor disso tudo? O Chiclete de Halloween e a tatuagem de potência parecem estar acumulando atualmente. Não se sabe se é algum bug ou se a Ankama vai fazer com que um substitua o outro, mas atualmente você consegue ganhar 200 de potência com consumíveis, se você usar os dois. É simplesmente insano. Além das tatuagens, temos vários títulos novos para os colecionadores de cosméticos e temos também os incrivelmente raros Dragoperu emplumado e Dragoperu com armadura. Ambos também não podiam mais ser obtidos no jogo. Agora eles voltam a estar disponíveis no jogo. Ambos são bem caros e também custam 12.000 Troll Fichas. Por fim, na seção de cosméticos temos vários itens de aparências novos. Aí você precisa dar uma olhada para ver se faz o seu estilo. Agora vamos para a diversão, que é o que realmente interessa, né? Vamos ver quais são as atrações que temos disponíveis atualmente, como jogá-las e quais as recompensas de cada uma. Lembrando que novas atrações serão adicionadas no futuro. Como o cliente Flash será extinto muito em breve, eu vou mostrar as atrações apenas na versão do Unity. Mas é a mesma coisa que no Flash, só que mais bonito e menos lagado. As atrações podem ser identificadas por um ticket no minimapa. Se você passar o mouse em cima de cada um desses tickets, você vai ver o nome da respectiva atração. Para poder brincar nessas atrações, você precisa comprar ingressos com a NPC Vendedora de Ingressos em -11, -36. Cada ingresso custa 500 camas e te permite brincar uma vez em alguma atração. Portanto, não recomendado para jogadores muito novatos, já que o preço não é lá muito barato. Antes de começar a jogar nas atrações, é recomendado que você vá na barraca da Iova Etna em -9, -40 e peça um horóscopo para ela. Esse item funciona como uma forma de buff aleatório e pode buffar alguma atração específica. Daí você pode escolher farmar essa atração para ganhar mais Troll Fichas do que você ganharia normalmente. O texto desse item, desse horóscopo, vai te revelar qual atração estará buffada para você. No entanto, uma das variações do horóscopo tem uma descrição enigmática, então não se sabe qual o buff, se é que tem algum nesse caso. A primeira atração que visitaremos é a Corrida das Larvas, em -13, -38. Basta entregar o ingresso para o Arlindolente e escolher uma larva na qual você apostará. O combate será iniciado.
Basta você iniciar o combate e assistir a sua larvinha preferida. Você não precisa fazer nada, apesar da interface e da música de combate ativarem. Se a sua larva escolhida ganhar, você recebe 15 Troll Fichas. O tempo médio de duração da corrida no Unity varia de 50 segundos a 1 minuto. Essa é a melhor atração caso você queira farmar de forma AFK, ou seja, sem precisar pensar, sem precisar jogar, sem precisar fazer nada. Você inicia o combate e deixa lá de fundo, enquanto você faz outras coisas. E aí, quando terminar, você reinicia o processo. A segunda atração que visitaremos é o Jogo da Memória dos Blops, em -13, -39, um mapa acima da Corrida das Larvas. Você precisa entrar na caverna deste mapa para jogar, e ao entrar na caverna, basta falar com Iop Blop e entregar o ingresso da Feira Troll. O combate será iniciado. Você tem apenas 2 feitiços nesse combate. O primeiro te fala as regras do jogo, e o segundo é como se fosse a sua mão. Você vai usar para escolher os lugares que você quer revelar. Se você conseguir revelar 2 blobs iguaizinhos, tanto em tamanho quanto em cor, você acerta a jogada. Se você errar, você perde 2 de vida. Sua recompensa em Troll Fichas é baseada na sua vida restante. Portanto, quanto menos você errar, mais Troll Fichas você recebe. Você pode até mesmo usar o Paint para roubar, vou demonstrar aqui no vídeo. Toda vez que você revelar 2 blobs, você anota a posição dele no Paint. Pode ser escrevendo ou até mesmo recortando a imagem. Dessa forma, você só vai errar quando estiver revelando blobs novos. O tempo dessa atração pode variar entre 2 minutos e meio e 3 minutos e meio, dependendo do quão rápido você é. Essa parece ser a atração mais eficiente em termos de camas gastos por Troll Fichas recebidas. No entanto, é bastante mentalmente ativa. A próxima atração é a Roda do Papatudo, localizada em -12, -40. Essa atração é praticamente uma máquina caça-níquel. Você entrega o ingresso, a roda gira e você tem a chance de ganhar camas. Supostamente, quanto mais pessoas jogam, o prêmio vai acumulando. Quando você ganha, você remove essa quantidade de camas do prêmio. Já te adianto, não caia nesse Bet Dofus. Isso é furada na certa. Aqui você só ganha camas. Na verdade você perde, né? Não parece haver a possibilidade de ganhar Troll Fichas. Temos uma atração que está marcada no mapa, mas não parece estar disponível, que é o arremesso de facas em -11 e -40. Temos também a pesca de Quaquá em -10, -39. Para poder pescar você precisa entregar ingressos para a Cancani. Ela vai te dar varas de pescar em troca de ingressos. Cada vara de pescar pode ser usada uma única vez, depois disso ela some. Um ingresso te dá 10 varas de pescar. Os quaquás que você deve pescar são como se fossem recursos. Então isso torna essa atividade uma atividade concorrencial, ou seja, você compete com outros jogadores. Isso por si só já torna essa atividade não interessante para mim. Não recomendo essa para farmar Troll Fish. Existem 3 coisas que você pode pescar: um bico de pato que não serve para nada, um quaquá normal, que pode ser trocado por uma Troll Fish na Cancani, e um quaquá dourado que pode ser trocado por 10 Troll Fichas. A chance de obtê-lo é em torno de 2%. A próxima atração é o Esmaga Tofu, dentro da barraca em -10, -42. Ao entregar o ingresso para a Smashita, um combate é iniciado. Nesse combate você tem apenas um feitiço: Smash! Você deve usá-lo sempre no tofu verdadeiro e não no tofu de pelúcia que tem olhos em formato de X. Se você acertar o tofu errado, a luta é encerrada. A luta dura 1 minuto no máximo e sua recompensa é baseada na quantidade de tofu certos que você acertou. Por fim, apesar de não ser uma atração, é uma fonte de Troll Fish. Você pode apostar com o Ekazar em -11, -39. Resumidamente, ele vai esconder um dado embaixo de alguns copos e você deve adivinhar em qual copo o dado está. Custa 1 ingresso para jogar e se você acertar você ganha uma Troll Fish. A vantagem dessa aposta é que você consegue simplesmente spamar cliques igual um lunático e ir coletando Troll Fichas, quando você acabar ganhando na sorte. É um jeito caro, mas é um jeito rápido de farmar Troll Fichas. A desvantagem é que chega uma hora que o Ekazar fala que você está ficando muito viciado e para de jogar com você por certo tempo. Daí você precisa esperar para poder apostar novamente. É isso que temos de atração. Eu montei essa planilha aqui para que você possa ver qual atividade gera mais Troll Fichas por minuto. Como sempre, se você quiser editar a planilha, basta vir aqui em cima, em arquivo e depois em fazer uma cópia. Isso é útil
caso você queira mudar os tempos médios de cada atividade. Reparem que eu repeti várias vezes as atrações do jogo da memória e do jogo dos tofus, pois eles têm diversos patamares de recompensa dependendo da sua performance. A melhor atividade de todas parece ser o jogo dos tofus, caso você consiga acertar pelo menos 51 tofus certos em 1 minuto. Você vai precisar de reflexos dignos de um jogador profissional de esportes para conseguir essa marca. O link para a planilha estará na descrição do vídeo. Bom, por enquanto é isso que temos na Feira Troll. Quando a versão oficial do Unity lançar, teremos a super atração da Arena do Gladiatroll. Vai ser uma atividade bem complexa, como se fosse um calabouço. Vai ser uma experiência roguelite, assim como Sonhos Infinitos, mas totalmente diferente. Não adianta ficar especulando muito aqui. Quando lançar eu faço um vídeo sobre a Arena. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!